Boa noite a todos. Como sempre, dei aqueles 5 minutinhos de tolerância, né? Para facilitar a chegada do povo. Mas, graças a Deus, hoje está tudo bem. Semana passada eu queria pedir uma desculpa à Andresa, eu não consegui acompanhar o tema dela, né? Tive que assistir depois, porque estava muito complicado minha internet e uma série de problemas técnicos, mas eu sei que foram só elogios. Então, obrigado pelo tema, Andresa, e parabéns aí pela apresentação. Hoje a gente vai ter. Eu vou dar alguns recados antes de iniciar, né, e de falar do tema de hoje. Que eu acho que o mais importante é que eu criei um grupo chamado Sal da Terra. Esse grupo ele é composto pelos líderes do pessoal que trabalha na EFER prestando algum serviço, né? A mesa de aconselhamento, terapia xamânicas com Lu Regina, com o Tiago, com Manu, o Rei Solidário com o Ide, Rinaldo e outras pessoas. Então, para facilitar a nossa comunicação, já que vocês estão sabendo que a gente vai retomar os atendimentos, né? Os atendimentos vão ser retomados na semana do dia 19, a partir do dia 19. Dia 19 cai no sábado, vai haver uma reunião com o pessoal que presta serviço na escola. Nessa reunião, a gente vai fazer a entrega dos materiais de trabalho. Eu passei uma foto hoje para o grupo, que a gente, através de Hidró e da irmã de Hidró, Elciene, a gente conseguiu a doação de 10 galões de 5 litros de álcool em gel. Então, eu acho que vai ser suficiente aí para os trabalhos se iniciarem. A gente está com uma lista aí que eu passei para o grupo. E Manu está fazendo o orçamento do material, que é luvas, material de limpeza, borrifadores, vassouras novas, pano de chão, aquelas coisas todas que a gente precisa para poder manter o ambiente limpo, o ambiente agradável, o ambiente acondicionado para as necessidades que a gente tem hoje em dia, né? Segurança sanitária. Então a gente está com a lista e essa semana a gente vou fazer a compra do material sábado. Eu preciso me reunir às 14 horas com todo mundo que participa de algum trabalho na escola, tá certo? Não só os líderes, os trabalhadores também. Às 14 horas lá, presencialmente, para a gente poder fazer a separação, conversar, enfim, eu mandei a pauta lá para o grupo. Então eu criei esse grupo Sal da Terra. Se alguém não foi incluído, fala comigo, fala com o Lu, fala com o Manu e fala com o Rinaldo, porque o ideal é que todo mundo que trabalhe faça parte desse grupo para a gente sempre estar se comunicando, tá fazendo o agendamento, compartilhando o agendamento pelo grupo. Coisa importante, se vocês souberem de alguém que está precisando de atendimento, direciona o agendamento para essas pessoas. Lu, Rinaldo, Manu, o Edia, tá certo? Principalmente eles. Suzana fez uma arte e postou, e fez a divulgação. Então lá a gente tem o contato de todo mundo, que é o WhatsApp desse pessoal que faz o agendamento e a gente está se comunicando, tá certo? Não vamos fazer atendimento e agendamento ainda para crianças nem para idosos, que são os principais grupos de risco. A gente ainda não tem uma vacina, então a gente não pode se dar o luxo de voltar 100% e atender todo mundo, né? Então a gente não está fazendo. Também, quando vocês forem fazer agendamento ou alguém lhes perguntarem, avisem que, ó, se você for para o atendimento, vá sozinho, não leve crianças, nem leve idosos ou acompanhantes que não vão participar do atendimento. É ideal que vá sozinho e vá com máscara, porque sem a máscara, a gente já orientou o pessoal a não colocar, a não fazer o atendimento de pessoas que chegam sem máscara. Suzana, pode colocar, Suzana, no Facebook. Eu acho que não tem problema não, né? Do Zap. Eu estou conversando com Suzana, a gente está descobrindo um modo, né, Su, de criar um WhatsApp Business que não vai expor o telefone particular das pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas envolvidas vão receber por esse canal o agendamento. Então, a gente, Manu, Thiago, tava falando de vocês.
Seu microfone está desligado, não ouvimos nada. Cheguei, quer dizer então que eu cheguei no momento certo, né? Foi. No momento Foi. exato. Mas Então, estava a falando gente, mal ou ruim? Eu claro que a gente estava importa, eu falando não bem. importa saber. Mal ou Então, pior, mal ou péssimo. como eu estava dizendo, né? Eu e Suzana, a gente tá bolando aí como a gente vai desenvolver o WhatsApp Business para Ah, poder não ficar massa. expondo o telefone pessoal das Entendi, pessoas que fazem o atendimento. Foi isso que eu estava explicando, Manu. entendi. É, É, a Cione até perguntou isso agora, e aí eu disse que por enquanto desse o nosso realmente, porque era o que a gente estava agendando. Aí a gente já está agendando para o dia 21. Acho que tem quantas pessoas agendadas já, amor? 4, né? Tem E que aí, também, eu acho que seria importante, Manu, a gente colocar os limites também por cada terapia, entendeu? Depois vocês me passam esses detalhezinhos de quantas pessoas vão ser atendidas, podem ser atendidas em cada terapia, para que eu possa fazer uma arte individual de cada uma. E essa semana a gente vai correr, vou ver se amanhã eu consigo fazer, né, a arte com já o número do WhatsApp for Business. a gente e aí estava outra coisa que eu vou conversando com o Lu, fazer, Manu. gente. Eu estava conversando com o Regina que a gente ainda não tem os números fechados, porque a gente nunca passou por isso. Então, a gente estimou algumas pessoas por hora, mas somente depois dessa primeira semana é que a gente vai ter mais experiência, expertise, né? De quantas pessoas a gente pode atender por hora, como é o fluxo, se as pessoas estão chegando na hora agendada ou estão aglomerando, chegando todo mundo junto, como se fosse por ordem de chegada. Então, tem muitas coisas que a gente não pôde refinar nesse primeiro momento por conta disso. Essa semana, a primeira semana de atendimento vai ser nosso aprendizado, né? A gente vai Vai ser um aprender fazendo. termômetro, né? Vai ser nosso termômetro, exatamente. Tá bom? Sindrick, lembrando que está lá em casa aqueles adesivos que eu fiz para colar, dizendo que é obrigatório o uso de máscara. Essa semana eu vou passar lá, porque A no gente, sábado, quando a gente fizer inclusive, a reunião, eu a vou gente já está apregoar lá, orientando as pessoas. tá? Vixe, Maria, Bota o tem uma maior microfone de quem não confusão tá aqui, não falando no estou mudo. falando nada. A festa tá grande lá na Efé. Mas é isso, eu acho que esse é o principal recado que eu tenho que dar sobre o atendimento, tá certo? Para todo mundo. Outras, Marcelinha, tesoureira, né, junto com a equipe dela, Mirella, já me passou que a gente está, graças a Deus, estamos conseguindo manter as contas em dias, estamos conseguindo pagar tudo direitinho e a gente, graças a Deus, estamos cumprindo com o nosso papel, né? Elas estão controlando com muita propriedade essa parte financeira. Esse material mesmo que a gente vai comprar para fazer o atendimento vai ser todo custeado com as doações que a gente tem recebido mensalmente, sem onerar as contas da escola, as contas fixas, né? Sem colocar em xeque isso daí. Pelo contrário, né? A gente está conseguindo manter tudo direitinho e vamos comprar esse material. Sempre que tiver uma demanda financeira que extrapole nossa capacidade mensal, ou eu falo aqui, ou eu falo no grupo, para a gente fazer uma vaquinha, né, emergencial. Mas se Deus quiser, e até o momento está sendo assim, estamos conseguindo dar conta do recado. Quando voltar ao atendimento presencial, naturalmente as contas vão dar uma subida, principalmente no consumo de água. O consumo de água da escola caiu para o mínimo, tá? A gente está pagando acho que R$ 60 de água. Porque quando a gente voltar com as terapias, o consumo de água vai voltar ao que era antes, mais de R$ 300 por mês. Então a gente sabe que esse fôlego financeiro também é por conta disso. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Se alguém souber, já pode falar comigo no privado depois. Como é que a gente faz para poder solicitar à CELP a revisão das contas pagas? Porque desde a quarentena, que o valor que a gente paga é o mesmo, como se todo mundo tivesse frequentando a escola. A conta de energia não baixou como a conta de água.
Rodrigo, Então, será que não está indo pela média? é isso que a gente precisa saber. Se estiverem tirando pela média, como é que a gente faz para reaver o dinheiro pago a mais? Eu resolvi, aí eu não sei, porque não tem como fazer retroativo, mas tem como resolver a partir desse mês. No meu, o que é que eu fiz aqui na casa da minha mãe, que a casa está fechada, a gente descobriu que a CELP está permitindo a gente fazer o pagamento pelo site. O pagamento não, desculpa, a leitura. Então, eu faço a leitura na data, um dia antes, um dia útil antes do dia que tem na conta, que vai ser a próxima leitura. Depois eu te explico isso direitinho. Mas é Pronto, uma a gente coisa que pode ser conversa. feita. Qualquer pessoa pode ir lá na EFE, entrar no site, colocar os dados, entendeu? E fazer a Cortar a informação. leitura. Aí, em Tudo vez do bem. pessoal passar para fazer a leitura, que provavelmente está indo pela média, entendeu? Você tem que como olhar lá na conta. Mas aí Mas a gente pode se, fazer isso, pronto, a entendeu? gente conversa, mais um trabalhinho pra gente, Su. É, Esse mês eu já conversei lá com o pessoal, a gente vai transpor o relógio para botar na parte externa, de forma que o cara não faça mais consiga fazer a leitura e não tire pela média. Isso aí a gente tem que fazer de todo jeito. Vai ser mais um custo que vai entrar nas manutenções, tá certo? No mais, eu estou muito feliz hoje com o Marcelo Andrade, que vai dar o tema. Mais uma vez aí, parabéns pela arte, sempre está sendo. E eu já falei com o Sul, tá? Esse ano, eu acho que até o fim do ano, a gente vai selecionar alguma dessas artes que ela tem feito e a gente vai fazer uma reprise dos principais temas que a gente teve ao longo do semestre. Para isso, a gente vai fazer a moldura de algumas dessas artes, né, como essa Marcela Andrade, A Descoberta do Poder, para ir colocando e fazendo nosso patrimônio material, deixar registrado esses temas, que eu acho que está sendo de um carinho, estão sendo feitos com um amor que a gente não pode desprezar, né? Cada tema que está sendo dado durante essa quarentena, nesse ambiente virtual, é uma superação. A gente tem superações tecnológicas, a gente tem superações e barreiras de percepção, a gente consegue realmente se superar e apresentar temas que, na minha opinião, está sendo de altíssima qualidade. Estamos sendo o melhor possível nesse quesito, sem sombra de dúvida. Então, no fim do ano, a gente vai selecionar alguns dessas artes que Suzana fez e emoldurar para deixar exposto, porque quando a gente voltar às atividades presenciais, eu quero que isso esteja lá na parede, para todo mundo que chegar a ver como a nossa escola de filosofia espiritualista é viva. Os temas são vivos e são cada vez mais relevantes na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. A principal terapia da escola se chama Sábado da Filosofia Eclética. É uma das principais salas de crescimento e aperfeiçoamento pessoal de cada efesiano que valoriza e que prestigia o trabalho dessas pérolas que a gente tem dentro da nossa própria casa, né? Pois é, o mentor sempre dizia que diminuía para que a gente crescesse, e eu tenho certeza que ele está vendo e reparando nesse crescimento que cada um de nós estamos tendo, na medida em que participamos e que fazemos o melhor e que individualmente e coletivamente estamos tocando a escola. Nossa grande prova de fogo esse ano se chama Cesta Básica, se chama campanha Deus Existe. Tenho fé em Deus, tenho fé na espiritualidade, que a gente vai superar todas as dificuldades e fazer uma campanha de alto nível. Aninha, Alciane, Vaneide, esse pessoal que está na coordenação tem conversado e eu estou pondo muita fé no trabalho deles, porque a gente precisa se superar esse ano e provar que a escola consegue e vai conseguir caminhar e manter essa campanha que é a cereja que coroa o bolo de um ano de trabalho da gente, né? A verdade é essa. Passando isso, temos muito o que fazer no próximo, em 2021, né? Não vou adiantar, mas esse final de ano agora, eu, César, Rinaldo e outras pessoas estamos trabalhando em uma série de documentos de estatuto, de regimento,
elaboração de guias de atendimento, elaboração de cursos que a escola vai promover, cursos permanentes de preparação para as pessoas que querem trabalhar, que querem fazer caridade dentro da escola, que querem fazer serviços e trabalhos de cura e de autocura. Então, a gente tem muito o que se debruçar, tem muito o que construir e crescer dentro da escola, né? Para isso, a única coisa que a gente precisa é manter o que já temos, é continuar cultivando esse clima de fraternidade e de união e de amor que a gente conquistou, que foi construído ao longo desses anos, né? É tudo que a gente precisa manter e cultivar, continuar estimulando. No mais, falta bem pouquinho para eu passar para a Marcela. Eu quero só falar com vocês sobre o tema, né, descoberta do poder. Eu fiquei pensando aqui comigo o que é que eu considero poder na minha vida. É uma palavra muito ampla e que a gente pode aplicar ela a diversas áreas da nossa vida. Toda vez que eu olho essa palavra poder, eu junto ela automaticamente, vem à minha mente um complemento chamado realização, poder de realização, que é o que eu busco de uma forma, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista material, é o que eu busco fazer e conquistar é exatamente essa frase, poder de realização, porque eu acredito que para se realizar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa de um determinado poder. E esse poder de realização, para mim, se traduz por diversas outras coisas: conhecimento, fraternidade e colaboração. Conhecimento, porque não adianta ter poder e não saber. Não adianta a gente ter a capacidade de realizar alguma coisa, mas não ter o conhecimento para realizá-lo da melhor forma possível, né? Essa capacidade, esse conhecimento é importantíssimo para conquistar o poder de realização. E quando eu falo conhecimento, eu não estou falando de um conhecimento intelectual, não. Eu estou falando de um conhecimento que abrange tanto mente quanto coração, né? Muitas obras que foram realizadas, muitas pessoas que têm o poder de realização conseguiram alcançar e realizar grandes obras, não porque eram altamente inteligentes, mas porque estavam altamente engajadas e comprometidas com a finalidade que eu considero ser nobre. Realizações nobres, ela envolve um conhecimento espiritual, um conhecimento intelectual, que se juntam para criar algo que vai além de nós mesmos, que faz crescer não só a nós, mas a todos que estão ao redor. Poder de realização, então, exige esse tipo de conhecimento. Precisa ser fraterno, porque se for individual, é uma realização egoística. Então, eu não reconheço isso como um poder de realização autêntico, mas um poder de realização danoso, né? Porque toda vez que você realiza algo e o fruto somente você usufrui, que árvore é essa que come o próprio fruto? A gente já teve essa lição antes. Então, eu acho que o poder de realização, além de requerer um conhecimento, além de requerer um conhecimento espiritual, um conhecimento intelectual, precisa também contar com a fraternidade. A fraternidade é exatamente o que vai ditar o propósito daquilo que você quer realizar. E, por fim, solidariedade. Precisa haver solidariedade dos frates, daqueles que estão ao seu redor, para realizar aquilo, mas também precisa contar com a solidariedade do propósito em si, né? A gente não pode, ainda que tenha conhecimento, ainda que tenha intelectualidade para realizar, ainda que tenha fraternidade para realizar, se tudo isso não tiver um propósito solidário, ou seja, um propósito claro de que aquilo que está sendo realizado vai ser bom para você, vai ser bom para todos, é a coroa é a cereja do bolo, é a coroa de tudo, né? A obra por si só se justifica, porque há grandes obras que têm conhecimento, que têm financiamento, que têm união, que têm colaboração, mas que não são solidárias. Ao contrário, né? Fazem crescer a ganância, destrói a natureza,
faz. Ou seja, poder de realização pode ser aplicado tanto ao bem quanto ao mal, tanto a bons propósitos e a boas finalidades, quanto a má finalidade. Então a gente precisa perceber que o difícil não é conquistar o poder de realização, mas saber como direcioná-la de tal modo que a gente não agregue à nossa vida, à nossa história kármica, um peso que mais tarde vai gerar dor e sofrimento. A gente precisa perceber que mais importante do que conquistar um poder de realização é necessário ter consciência ecológica e espiritual do que está se realizando. Afinal, tem pessoas que cometem verdadeiras loucuras para conquistar o que desejam, para conquistar poder, para ter como realizar tudo aquilo que buscam. Em contrapartida, conquistam karmas penosos, que vai ser necessário muitas encarnações para reverter, para consertar e para ajustar. Uma vez que a gente realizou, tudo que vem à frente é colheita. Por isso que é muito importante aprender a plantar. Mas já em cima da hora, já passando, eu quero perguntar se algum de vocês querem falar ou complementar ou dar algum recado antes de fazer a louvação para que Marcela Andrade receba toda a inspiração que merece para dar esse tema. Eu não sei se César conseguiu entrar na sala, eu não sei se ela está junto lá da Muvuca na escola. Ela tá junto. Tá na Muvuca, Ela tá no grupo Tamo Junto. tá no grupo Tamo Junto, Ai, né? oi, Muito bem. gente. Ai, já Oi. tô aqui. É porque não estão deixando eu ativar a câmera, eu acho. Mas eu tô aqui, tô de máscara, junto com o pessoal. A gente treinou, porque a internet aqui estava ruim. Aí eu tentei assistir pelo celular. O Cisco não queria baixar, dizendo que tinha muito aplicativo. Apaguei todos os aplicativos. Consegui baixar o Cisco, entrei. A internet pegou, a gente tá na televisão vendo. Viu? Muito bem. Se Beijo. quiser ligar a câmera em algum momento para a gente ver Eu tô todos tentando vocês. ativar, mas tá dando um aviso, não é possível. Eu acho que é por conta da internet. Não tá deixando entrar, não. Beleza, estou vendo ali Ah, na agora- câmera de Luciano o povo todo. Então, Sione, te expulsaram da tua própria cama, Sione. Tá ouvindo agora, Henrique? Estamos sim, ouvindo e Deixa eu tudo. falar uma coisa muito importante. Fala. Você estava aqui dizendo o quanto ela está orgulhosa de você, que olha para você, Drica é massa, né? Estou muito orgulhosa dele, mesmo que eu não tenha contribuído com nada com que ele se tornou, mas esse é um... Diga a ela que pessoa modesta é aquela que quer receber elogio 2 vezes. Peraí, ai, Jesus. Vocês estão vendo? Participaram Eu já dei muito rosto aqui. de tudo que eu Diga o sou, que vocês estão claro. vendo, senhor, por favor. Aqui. O Clube das Mulheres. E aí vocês veem a gente, né? Isso. Posso fazer a louvação? Vamos se concentrar no 3. Com todo o delay que temos, com todo o amor e energia. Podem que a gente desativar pode os colocar. microfones. Liguem os Melhor, microfones. ativar os microfones. Pode ativar tudinho. Isso, tô vendo aí no 3. 1, 2, 3. Venha de onde vier. É. Paz. Em paz. Nosso mestre é Jesus. Marcela, a sala é sua. Prefere perguntas durante ou depois? Ou a qualquer momento? Assim, não é um tema que eu tenha total controle, né? Então, assim, talvez seja melhor no final, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho do que eu entendi, do que eu compreendi, mas aí acho que melhor. Se for alguma coisa que você acha que deve interromper para orientar, eu acho que fique à vontade. Marcela, tem água de tu? Massa. Vem mandar a Raí pegar. Era isso que eu ia dizer. Se não tivesse, aí levava. Tu coloca aquela oração que eu mandei para tu? Suzana?
Peraí, mulher, que eu tava falando, o microfone tava mudo. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só. Não tenho certeza se eu botei para compartilhar o áudio. Só um minutinho. Botei. A oração mais forte e poderosa de São Miguel Arcanjo. Jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos. Pensamentos de desânimo, pessimismo, desnorteio. Coloco aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloco no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder satânico é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Pertenço a Ele de corpo e alma. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio neste instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porquanto sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, e porque eu creio no teu sangue derramado na cruz para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro. E creio em Maria Santíssima, que escolhida foi para ser a mãe gloriosa de Cristo, o Verbo encarnado. E eu creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para a minha vida, não porque eu as vejo abertas, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, a está abrindo para mim. Repreendo toda a confusão satânica que tenta subjugar a minha mente, prostrando-me em dores físicas. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Pai. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Filho. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem, em nome do Espírito Santo. Uno o bem ao bem para que o bem se espalhe, e corto, desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrujem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena, e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz. A cruz é o meu símbolo. O terço é a minha arma mais potente. Minha família é Jesus, Maria e José. Amém. Eu botei logo o tema na primeira folha, antes de falar qualquer coisa, apesar que Drick já matou o tema, né? A Descoberta do Poder é um título de um livro, que inclusive eu peguei algumas coisas do livro e matizei a minha vida prática. Aí chegando às minhas conclusões. O livro eu cheguei a ler, eu perdi as contas de quantas vezes eu li o livro,
e eu nunca identificava que poder era esse. Eu diversas vezes, inclusive recentemente, e eu nunca consegui identificar que danado de poder era esse que o livro queria passar para mim. Eu cheguei à conclusão de que era o poder, era consciência, que era superconsciência. Eu precisei reler ele nos últimos dias, de quinta para cá, para conseguir entender justamente o que Didrik disse, que era o poder de realização. E o poder que eu posso dizer que eu sou uma desperta no momento, mas que eu ainda não tenho total afinco com o poder. Que eu tento me controlar, que eu tento fazer de tudo para que ele caminhe no poder de realização para as coisas acontecerem. Mas eu tenho as minhas falhas ainda. Tu passa para o próximo, Su. Essa segunda slide é todinho em homenagem a Suzana. Porque foi ela que me colocou essa enrascada de dar o tema. Estava no dia do tema de Mirella e Marcelinha, e a gente conversando sobre o mentor, e eu dizendo que eu não saberia quando é que eu iria conseguir me colocar à disposição para o tema, sem ninguém para dizer assim, hoje é o teu dia, amanhã é o teu dia. Aí ela virou para mim e fez, já vou dizer a Drick que você vai dar o tema. E eu fiquei rindo, brincando, né? Só que no fim das contas eu engoli a corda dela. Quando eu vi, eu estava com o nome programado para dar o tema já. Essa Suzana está me devendo. Pode passar, Su. Próximo slide. Tô devendo nada. Você já estava pronta, nem venha com essa. A escolha do tema. Isso foi um outro episódio, né? Porque, na verdade, eu queria que alguém chegasse e dissesse, toma que o filho é teu, o tema é esse. E para onde eu corria, ninguém dizia, vai desse tema. Não, tem esse tema aqui como possibilidade. Pensa nele. Eu não quero pensar nele, eu quero que alguém me diga, o tema é esse. E ninguém dizia, o tema é esse. E eu olhava para o livro, o primeiro livro que o nego mandou eu ler, e fazia, será que está na tua hora? Aí eu vou olhar para o livro e falar, a descoberta do poder. Eu falei, eu não tenho essa... Não é o tipo de tema para eu dar. Esse é o tipo de tema para a Drick dar. Esse é o tipo de tema para Tati dar. Isso não é o tipo de tema para eu dar. E o livro me olhava. E eu olhava para o livro. Aí eu conversei cheguei a conversar com Suzana várias vezes. Conversei com Sandrinha também. Todo mundo, o tema é seu, o tema é seu. Se puder, mulher. Isso não é para mim, não. Pelo amor de Deus, isso não é para mim, não. Até que um dia eu continuei a... Não, eu tô lendo de novo o livro. Estou lendo de novo o livro, estou estudando, estou pensando. E aí foi, André fez, escolhe um tema que tu goste. E o tema olhava para mim e fazia, sou eu. Até que um dia eu conversando com a espiritualidade, ela veio aquele negócio na minha mente. Deus não escolhe os capacitados, né? Capacita os escolhidos, uma coisa assim. Aí eu fiquei olhando, tá, tô entendendo. A conversa fez comigo. Aí passou o tempo, né? Aí eu disse, isso não é tema para mim, não, isso é tema para Drick, isso é tema para Tati. Aí um belo dia, eu pensando nisso de novo, aí eu escutei aquele negócio na minha cabeça. Ô mulher de pouca fé. Eu li assim, tá bom, eu já entendi. Eu vou me organizar para apresentar esse tema. O tema é esse, eu já entendi. Eu estava estudando. Segurando para você, mais de uma vez que o tema não era para você.
O poder era para você, sim. Você disse no começo que estava tentando descobrir que tipo de poder era esse. Você é tão poderosa que já ganhou duas causas muito importantes para a Cione, que é muito importante para o mentor. Foi você que trouxe para ela duas vitórias. Estou sabendo que você ganhou a causa de Lu e vai me aposentar esse ano. Então você é poderosa. Ah, meu Deus. Aí, sim, continuando, tava eu. Passa aí os slides, pô. Tava eu ainda em dúvida, mas aí já estudando para o tema, né? Na verdade, eu já estava estudando bem na prática, né? Teve as aulas que foi de Betinha, Edileide e Andressa sobre yoga, chá, terapias alternativas, né? E eu já estava bem na prática, já tinha começado a caminhar na praia. Eu estava, assim, vivendo um efeito da pandemia. Eu já trabalhava no home office, mas eu trabalhava aquele home office sozinha, que eu podia sair a qualquer momento de casa para ir no fórum, fazendo diligência, em qualquer outro canto. De repente, eu me vi no home office, só que no home office em família, né? Minha mãe. Então, foi uma coisa totalmente diferente, vivendo os efeitos da pandemia, porque passou que o próprio fórum ficou com os prazos parados, suspensos, e o dinheiro também ficou sem entrar. Então, assim, a gente começa como qualquer outro ser humano, a gente entra em parafuso, né? Então, veio muitas dúvidas da minha missão de alma. Eu vivi tudo, todas as minhas dúvidas, todos os meus problemas, Respira. todas as minhas Respira, bebe um golinho d'água para não desidratar. E para não faltar, né? Quando veio a mudança do mentor, mas para minha surpresa, foi o momento que eu mais senti a presença dele junto de mim. Eu passei no começo, era que eu mais sentia a presença dele comigo. A minha vida deu um giro de 360 graus. E eu passei a ter um contato com a natureza muito grande. E aí, quando eu vi, estava a gente conversando nos mentalizadores sobre o sonho de Davi. Onde Davi diz que no sonho dele, o nego ensina que para se conectar com ele, é só entrar em contato com a natureza. E aí, eu olhei, quando eu observei que eu estava em total contato com a natureza, eu vi que eu estava no caminho certo, que o tema era aquele mesmo. Foi quando eu tive a certeza do tema. Faça isso. Quando eu passei a ter contato com a natureza, foi quando eu percebi que eu estava ajudando a todo mundo, eu fazia tudo por todo mundo, mas eu não cuidava de mim. Faltava cuidar do meu próprio amor. Cuidar de mim foi o que me forçou a caminhar na praia, foi o que me forçou a ter a certeza que eu precisava a fazer meditação todo dia. Foi o que eu vi que eu precisava me curar de mim mesma. E a gente só pode ajudar o próximo quando a gente está bem. Não adianta ajudar o próximo
sem ajudar a si mesmo. Faça isso. Eu comecei a fazer. Eu intensifiquei os reikis em mim mesma, fora os reikis que eu recebia de diversas pessoas, como Suzana, Wedia, Rinaldo. E quem aperreou eles fui eu, viu? Pedi socorro para mim, pedi socorro para minha mãe, pedi socorro para amigos, familiares que tiveram Covid. Eu já usava floral e eu passei a ter. Eu já conhecia assim, os óleos, mas comecei a ter conhecimento de cada óleo para o que servia com Suzana. Ela começou a dizer: mistura no óleo de coco, serve para isso, serve para aquilo. Esses dois são óleos que é para amor próprio, né? Estimula a criatividade, autoestima, valorização, para tratar medo, depressão. Passa para a próxima. Tem vários tipos de óleo, são inúmeros. Tu pode ajudar depois, quem precisar. Isso daí foi. Pode passar, Su. Essa daí é a foto do teste Chuan. O teste Chuan eu comecei a fazer com Wedia. Ela já tinha me chamado para começar a fazer, para experimentar. E eu comecei no dia do meu aniversário a fazer. E uma das coisas que eu descobri é que para poder você seguir o seu poder é aqui em Olinda, Adriana, em Bairro Novo, no quartel, na praia. E para a gente fazer, eu comecei a perceber, era um sono que me consumia, um sono quando eu voltava do Taichuan. Mas não era pouco, não, era muito. Que eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Aí eu comecei a conversar com o Lu Estrela, com o Edia, e aí todas as duas disseram assim: isso aí, meu amor, é a troca de energia. A troca da sua energia. Aí eu comecei a observar e lendo o livro eu entendi que eu precisava trocar minha energia para poder descobrir o meu poder. Era questão de a lei da atração, né? Eu precisava melhorar minha vibração, aumentar minha vibração. Que do jeito que estava, eu só podia pensar em coisa ruim. Faça isso. Essa é a foto que me faz lembrar as minhas caminhadas na praia, onde eu pensava na minha vida e procurava soluções. E eu não preciso dizer que essa frase lembra bastante o Nego, né? Acreditar em Deus é manter a esperança a despeito de tudo. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, acredite. Passa para a próxima, Su. E aí a gente faz o convite à felicidade. Às vezes é preciso abrir os olhos, sentir a dor para poder ser feliz. Concentrar os objetivos, confiar na inspiração e acreditar na intuição. Dentro de cada um de nós temos um mundo subjetivo. Esse mundo subjetivo é tido como uma faculdade espiritual de conexão material. O nome dessa faculdade é mente. Nós temos a residência dela no corpo e o domicílio no cérebro. Onde nós temos o poder interior, podemos chamar de poder divino, poder cósmico, poder atômico. Quando você toma consciência, você constrói a sua própria felicidade e contribui para o progresso de toda a humanidade.
A felicidade é coletiva. Sonhar, acreditar que é possível, para poder assim virar realidade. Querer, silenciar e ousar. Quando nós queremos de verdade, nosso poder interior faz realizar. Assim, nossos pensamentos viram realidade. Passa para o próximo, Sul. Muitas vezes, quando uma porta se fecha, a gente entra em desespero. O medo bate a porta e a gente, em vez de querer procurar a solução, a gente fica chorando e reclamando porque aquela porta se fechou. E porque a gente fica chorando e reclamando que a porta se fechou, a gente para de observar que tem um portão eletrônico se abrindo, muito maior do que aquela portinha que se fechou. Tem um momento que a gente entra em contato com o lado mais profundo do nosso ser. É nesse momento que a gente descobre o poder. A gente descobre uma sede de saber e de conhecer. A gente se pergunta o que é que tem de especial em mim que me faculta esse poder? O que é que eu tenho esse poder? Aí a gente descobre os atributos desse poder. Aí a gente não percebe que é dono desses atributos. A gente percebe que tem que ser, é como um jogo de futebol, a gente tem que ser o técnico de uma excelente equipe, que tem que estar pronto para fazer parte do sucesso do jogo. Mas esse jogo é o jogo da vida, para poder assim fazer o jogo da vitória. Um bom técnico, ele conhece profundamente os requisitos do poder e treina especialista, observando as similaridades das leis da atração, que decorre da causa e efeito ou da lei do karma. Já um mau técnico, ele leva a resultados negativos e toda a equipe experimenta as vicissitudes do poder. Vamos para a próxima, Su. A descoberta do poder interior. Às vezes, precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque não somos mais a mesma pessoa que fez aquele plano. Tudo acontece primeiro na mente, depois é que a gente sente no corpo. Nasce primeiro no pensamento, depois acontece fisicamente, na matéria. Os acontecimentos, eles são frutos da força da nossa imaginação. Tudo que nos acontece, ele é programado, ditado pela nossa própria mente. O pensamento, ele é uma mola propulsora do nosso destino. Deus castiga nossos pecados e premiava as nossas virtudes. Isso aí é um pensamento de muitas pessoas e eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. Só que isso é uma visão de um Deus homem e a gente esquece que o Deus está dentro da gente. E nós somos 100% responsáveis por nossos atos, por nossas vidas. Aí, sofrimentos, aborrecimentos, é o que a ignorância me causou. Esse poder ele é baseado em leis simples, leis da mente, comprovado pela ciência, e que decorre única e exclusivamente de nós mesmos, da nossa capacidade interior, do que nós podemos chamar de atributos do poder.
Faça isso. Atributos do poder. A vida passa e ficou em semente. Bem-aventurados os que semeiam o bem. A melhor defesa é o ataque. Por quê? É uma máxima do futebol, na verdade, mas que a gente pode levar para a vida. Porque joga no ataque, a gente está pensando na vitória. E o desejo de vitória atrai a vitória. Mas quando a gente joga na defesa, está pensando na derrota. E o medo de derrota atrai a derrota. É uma máxima que leva para a lei do o semelhante atrai o semelhante. No qual todo pensamento ou sentimento absorvido pela mente termina se transformando em realidade física. No qual quem pratica o mal recebe o mal, quem pratica o bem recolhe o bem. Quem recebe, quem se desloca tem preferência. É uma outra máxima. Aí, nessa máxima, além do semelhante atrai o semelhante, eu abraço a lei da fé. Fé no sentido de acreditar que a mente é capaz de transformar realidade em realidade, o conteúdo da nossa vontade. Agora, essa nossa vontade, ela é manifestada pelo pensamento ou pelo sentimento. Porque quem pede, recebe. Só que para receber, é preciso acreditar. Se você acredita, você não fica parado. Você vai em busca do que você quer. Você já espera que vai receber. Mas quando a gente não corre atrás, a gente fica com o sentimento de que nada acontece com a gente, que a gente é vítima, coloca a culpa sempre em alguém, sempre tem algum problema, a gente não faz o que nos cabe. E aí fica faltando aceitação. Muito tempo da minha vida, eu fiquei esperando aceitação. Eu escutei acho que uma das últimas conversas com o mentor, ele disse para mim, filho, você só precisa aceitar. E eu não entendi na hora. Eu precisei escutar um áudio dele nos mentalizadores para entender que aceitar é correr atrás do que eu quero para minha vida, mas aceitar que nem tudo é do jeito que eu quero. A mente não está dissociada de nós, não. Ela é una, indivisível, mente, corpo e alma. E nós fazemos parte da mente. Os mentalistas, eles costumam dividir a mente em consciente e inconsciente. A parte consciente, ela é objetiva, caracteriza o indivíduo ativo na natureza e reativo às manifestações dessa própria natureza. E a parte inconsciente, ela é subjetiva e ela também é chamada de subconsciente. Ela é reativa apenas à nossa própria manifestação, que se realiza pelo pensamento, pelo sentimento e pela imaginação. Ao menos que nós estejamos hipnotizados ou sofremos uma lavagem cerebral, o consciente só aceita a manifestação, a sugestão ou o comando do mundo exterior com o nosso consentimento, que ele é dado pelo pensamento, pelo sentimento ou pela imaginação. Só que a importância do pensamento, de se prestar atenção no pensamento, no sentimento negativo, pensamento e sentimento negativo. Principalmente o sentimento do medo, que é a pior maneira de se permitir que o subconsciente aceite as manifestações de fora, sugestões de outras pessoas, aceite o comando exterior, porque o subconsciente, ele não analisa se é bom, se é mal, se é errado, se é certo. Ele simplesmente reproduz a ordem que recebe. E quando você pensa numa coisa e outra, ele vai pelo sentimento. É preciso
andar junto, pensamento com sentimento, para poder o subconsciente realizar o desejo do pensamento. O poder da mente, ele se apoia no tripé: vontade, querer ou desejar, fé, confiar, crer ou acreditar, e o comando, que é pensar, sentir ou imaginar. Quando a gente deseja e acredita, a gente permite transmitir esse desejo ao subconsciente pelo pensamento, com o sentimento, e ele realiza. Não importa que existam leis que dificultem ou se contraponham a este desejo intensamente sentido e acreditado. Pode ser lei física, moral ou médica, não importa. O subconsciente realiza, mesmo diante de todas as dificuldades. Contudo, se tiver a conciliação entre o pensamento querendo uma coisa e o sentimento querendo outra, não tenha dúvida, o subconsciente vai ficar com o sentimento. Porque o sentimento, ele tem apelo à fé. E a fé, ela tem uma força extraordinária, porque a fé eleva ao infinito o poder da vontade. E ele pode derrotar, inclusive, a vontade mais firme. E entre mentes, existe uma técnica que permite dar ordens ao subconsciente. Quando o pensamento e o sentimento estão em discordância, a técnica é a técnica da repetição. Todo pensamento repetido termina transformando-se em pensamento acreditado. Se você utilizar essa técnica do repetimento, nível alfa, estado de calma, em forma adequada à concentração, este estado de sentimento não se manifesta, a dúvida não interfere. Existem 3 motivos que transformam essa técnica numa importância sem limites. Embora toda fé seja importante como uma força extraordinária, o que importa mesmo é a fé no poder interior, no poder ilimitado de nossa mente. Esse é o 1. O 2 o subconsciente sempre atende aos nossos desejos, desde que seja intensamente manifestado. E é por essa razão que o sentimento tem primazia sobre o pensamento, porque o sentimento ele já está manifestado interiormente, enquanto que o pensamento precisa ser inconscientizado. E o terceiro motivo é que o subconsciente ele não é seletivo, não. Como eu já tinha dito antes, né? Ele aceita qualquer tipo de sugestão, seja para o bem ou para o mal. A gente tem que contrapor o pensamento ao sentimento. Tem que prestar atenção ao que se pensa, ao que se faz e ao que se diz. Pode-se comparar o subconsciente ao computador, cuja função dele é cuidar da máquina, que é complexa de corpo e alma. Somos nós, o homem. Temos a finalidade de cuidar da saúde do corpo e a felicidade da alma. Mas esse computador que comanda tudo é o subconsciente. E ele está sujeito ao nosso comando e aceita como necessário e suficiente para a realização dos objetivos. Só que nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir e julgar o que é bom para nós. Mas se não soubermos fazermos, vamos pagar um preço caro pelos nossos erros. Pois, acima e além do nosso poder de decidir aos objetivos para que o universo foi criado, temos o cosmo, que significa ordem e harmonia. E sempre que o homem decide contra as leis naturais, põe desordens e desarmonias no sistema, tanto coletivas como individuais. É preciso abrir a mente e adotar um estado de espírito onde a saúde, a paz, a harmonia e a abundância se fazem presente, no qual o bom humor, o bem-estar, a autoconfiança e a boa intenção elementos. São sentimentos constantes e intensos, estimulados pelo querer, pelo pensar, pelo imaginar. Porque toda semente só dá frutos segundo a sua espécie e na medida da fertilidade do solo. A nossa mente, se a gente for ver como uma nave, o combustível dele é o pensamento. Se a gente analisar a mente como um solo, o sentimento é o fertilizante. Se a gente analisar a mente como um navio, a vontade é o leme. Então, comande o seu navio, fertilize o seu solo e alimente a sua nave.
Coloque força na sua vontade. Quem persiste acredita. Quem acredita recebe. Recebe mais cedo ou mais tarde, conforme a força da sua vontade, a intensidade do seu desejo, a qualidade da sua fé. Tu passa para o próximo. Susana? As similaridades das leis da atração. É quando eu falo da questão da vibração, que eu precisei de aumentar minha vibração. Para poder acreditar, você pode. Ponto. As similaridades da atração. Todo o universo é regido por um princípio único de causas e efeitos, de ação e reação. O semelhante atrai o semelhante. Todo pensamento transmitido ao subconsciente é uma ação que vai gerar no exterior a realidade correspondente, tendo assim uma reação. Se a gente chamar essa realidade correspondente de poder e considerar que a vontade, quando ela é transmitida pelo pensamento ou pelo sentimento ao subconsciente, teremos aí um poder. O poder é diretamente proporcional à vontade e é inversamente proporcional às dificuldades. A grande maioria das pessoas elas acreditam que tem um destino da qual não podem fugir. Elas se limitam a cumprir uma rotina de querer eliminar as dificuldades. Tem aquela visão de trabalho duro quase sempre. E elas só conseguem um poder que se resume apenas no trivial, no básico. Aí vem o quê? Aquele poder é inatingível. Eu não tenho poder. Então, podem muitíssimo menos do que querem e conforme seu destino cruel, que imaginam estar sujeitas. Elas não entendem que o Deus que elas clamam tanto está dentro delas. Precisam se sair do lugar. No meio desse tipo de pessoas, existem as pessoas com força de vontade, com persistência, que conseguem igualar o poder ao querer. E para essas pessoas, querer é poder. Isso, primeiramente, é muito porque elas ficam satisfeitas porque conseguem. Segundo, porque elas já são um destaque no meio da grande maioria. Existem as pessoas que usam a imaginação. E para essas pessoas, querer é 2 vezes, 1000 vezes mais, dependendo da força da imaginação, mais poder do que qualquer outra, a força da vontade. Foi graças à força da imaginação que grandes descobertas foram feitas, como a roda, a imprensa, a rádio, a televisão e o computador, entre outras. Mas a maior descoberta foi a da fé, que se deu cientificamente no século XIX. A fé é a de tudo e o nada. Assim, para os sem vontade, nada. Para os sem vontade, qualquer dificuldade é grande o bastante para impedir a realização dos seus desejos. Quem não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Para os de vontade, a unificação do poder. Os que têm força de vontade conseguem sobrepor as dificuldades e conseguem unificar o poder. Ou seja, mesmo a custo de muito esforço, a gente consegue exatamente o que deseja. Querer é poder. Aí tem os de imaginação, que eu já falei, né? É a multiplicação do poder. Os que têm imaginação, eles dividem as dificuldades. E aí, quando eles fazem a divisão das dificuldades, eles multiplicam esse mesmo poder na mesma proporção que eles multiplicaram. Que eles dividiram, desculpa. Porque imaginar é poder muito mais, com muito menos esforço. E para os de fé, tudo. E quando se diz tudo, é tudo, tudo mesmo. Porque a fé elimina as dificuldades ao ponto de tornar a zero. Ela zera as dificuldades. Torna ilimitado o poder. Torna um poder infinito. Quando ter fé é poder tudo. A lei da fé tem uma explicação lógica. O subconsciente só conhece, só toma conhecimento do mundo subjetivo que é construído por nós ou que tem poder sobre nós, através da sugestão. O que o subconsciente acredita e é tido como verdade no mundo subjetivo, não importa que pareça mentira aqui fora. Se for verdade para o mundo subjetivo, vai ser verdade aqui fora e acabou-se.
O que se cresce aprendendo vira verdade para a pessoa. A gente cresce com uma verdade. E essa verdade, muitas vezes, bloqueia a gente, trava, vira doença. E a gente precisa fazer várias terapias alternativas para poder entender que aquela verdade na verdade, era mentira. No mundo subjetivo não há raciocínio, nem limitações. Só causa e efeito, ação e reação. Surto, troca, passa. Os requisitos do poder. Que se desatem os nós e ficam os laços. Aquilo que a gente acredita assim é não julgar para não sermos julgados. O subconsciente não é seletivo. Possui 2 pesos e 2 medidas. Um para os outros para nós. Sobre isso, eu até andei conversando com Suzana, que ela até disse, mas assim, foi até outro enfoque, na verdade, né? E aí, que ela tinha dito, só quem pode me julgar é Deus. E só que era outro enfoque, na verdade. E aí, eu pensando sobre a conversa que eu tive com ela, e realmente, só quem pode julgar ela é Deus. Só que a partir do momento que eu estou julgando o outro, eu também estou tirando a medida de que só quem pode julgar o outro é Deus. Então, o subconsciente, ele não é seletivo. Se eu não quero ser julgada, eu também não vou julgar o outro. Se eu julgo o outro, eu vou ser julgada, porque ele não entende que o que vai ser para A vai ser para B. Não tem diferença. Se a gente vai ter preconceito, intolerância, vai ser uma pessoa rancorosa. Se a gente fala mal do outro, a gente está dando para o nosso subconsciente a medida e o juízo para julgar nós mesmos. Se algum dia for levantado contra nós um falso testemunho, e isso ganhar por algum tempo foro de verdade, o subconsciente ele não vai ser seletivo e dizer, não, isso é um falso testemunho. Ele não vai distinguir a verdade da mentira. Ele dá a sugestão, parte de onde partir, e vai receber por longo tempo a nossa medida de como julgar aquele defeito. A gente condenava severamente nos outros. Vai ser, do mesmo jeito, ser condenado severamente em nós. O castigo que a gente estiver esperando para o outro vai ser para a gente também. É por esse motivo que alguns especialistas da mente advertem para a gente não dar poder a ninguém. Como? Se eu não julgo, se eu não tenho pensamentos negativos, se eu não tenho ira, se eu não tenho rancor dentro de mim, então eu não estou alimentando o meu subconsciente e nem estou dando poder para ninguém fazer o mesmo. Quando a gente alimenta a nossa mente com sentimentos de medo, de inveja, de ódio, de maldade, de malícia, de carência, a gente está fertilizando a nossa mente para que os fluidos do mal sejam trazidos junto da gente. Por quê? Porque o semelhante atrai o semelhante. O subconsciente fertilizado ou adubado e temperado para o bem aceita com grande facilidade as sementes do bem. Mas, em contrapartida, o subconsciente fertilizado para o mal aceita com grande facilidade as sementes do mal. E cada semente só dá o fruto segundo a sua espécie. Elas vingam de acordo com a fertilidade do solo. Eu vou falar a maioria das pessoas, mas eu, por muito tempo, fui assim também. A maioria das pessoas passa o dia inteiro acumulando mau humor, impaciência, nervosismo, raiva, medo, sem sequer imaginar que disto resultam tristezas, doenças, sofrimentos e depressões. E isso precisa mudar. Como é que muda isso? Com programação mental. Abrir a mente, pensamento positivo, bom humor, boa intenção, sempre continuadamente. Porque, ao contrário do que possa parecer, o sentimento acompanha a ação. E da ação nasce o hábito e do hábito a sensação. Existe o mal-olhado, existe a mandinga, os malefícios existem, mas só estamos sujeitos a eles porque acreditamos que assim é. Quando a gente confia plenamente, sinceramente, num ser divino que nos protege,
Quando a gente crê, está imune à ação dos maus. Quando a gente acredita ter o corpo fechado contra o perigo de qualquer espécie. Não importa por quê e nem como. Se a gente acredita, é verdade. Passe o dia cultivando. Passe o dia inteiro cultivando a sensação de saúde, de paz, de harmonia, de abundância. E você vai colher exatamente o que plantou, porque o semelhante atrai o semelhante. Aquilo que a gente acredita, assim é. O subconsciente sempre materializa os objetos de nossos desejos. Anteriormente, a gente do poder são vontade, fé e o comando. A vontade, que é querer, desejar, almejar. Fé, confiar, crer e acreditar. E o comando, pensar, sentir, imaginar. Nos requisitos do poder, nós temos a intenção, que os objetivos têm que se presumir conhecimento e atenção, a fim de que a escolha seja bem feita. A repetição, que é tornar inconsciente os objetivos. Todo pensamento repetido termina por ser inconscientizado, produzindo assim 2 tipos de benefício. Em primeiro lugar, a fertilização da mente aos propósitos desejados. E, em segundo lugar, o retorno a nós mesmos ou aos outros, como forma de hábito, sentimentos ou até mesmo bens materiais. E, por terceiro, a introspecção. Se concentrar, ou como concentração, né? Se concentrar nos objetivos para ser conscientizado, relaxar músculos, acalmar nervos, torporizar a consciência. Torna-se assim mais fácil a inconscientização dos objetivos. Para aplicar adequadamente os requisitos do poder, significa autocondicionar-se, ou seja, você escolhe o seu próprio caminho, instala novos hábitos, reprime os maus costumes e imprime bons reflexos. Autocondicionar-se é fertilizar a nossa mente para os estímulos da ação, do pensamento e das palavras positivas. Autocondicionar-se é usar corretamente os atributos do poder. Porém, em contrapartida, a gente tem as vicissitudes do poder. Passa para mim isso. As vicissitudes do poder. Você não vai se curar voltando para o que te deixou em pedaços. O poeta Vicente de Carvalho, numa de suas mais belas poesias, Velhos Temas, ao referir-se à felicidade, diz o seguinte: existe sim, mas nós não alcançamos porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Não somos felizes, pois somos almas que vivemos insatisfeitas. De cada 1000 pessoas, 999 vivem insatisfeitas e talvez até infeliz. E tudo isto em decorrência da má utilização deste poder, que está em todas as pessoas, quer o conheça ou não conheça, saiba usar ou não usar. Quem não souber usar para o bem, vai usar para o mal. Quem não usar para fazer-se feliz, vai ser para ser infeliz. O homem, ele tem 2 destinos absolutamente fatais. O primeiro destino dele, ele vai caminhar em conformidade com o bem. Sempre que ele, com a sua liberdade de ação, ele foge a fazer o bem, o destino dele é por ele se destruir a si mesmo e aos outros. E aí ele vive o karma. E o segundo, ele usa esse poder. Ele fará que ele queira ou não, queira saber usar ou não, o fato de ignorá-lo não vai evitar o seu uso, que vai ser catastrófico. Seja por ser objeto de manipulação dos poderosos, seja porque mais cedo ou mais tarde ele vai terminar tornando-se vítima de algum tipo de possessão, no sentido de ele vai ser sujeito ao comando de sugestões que independem da sua vontade, porque o subconsciente dele vai sempre escutar o que os outros têm para dizer. Ele vai dependendo da opinião dos outros. E aí, muitas vezes, a gente tem como doença, infelicidade, miséria. Pessoas que imaginam que poder fazer o mal a outros e sair ilesos, mas é engano. Porque a lei do retorno é uma prática do poder. A lei de ação e reação, ela é irreversível. A natureza não perdoa. Todo pensamento, palavra ou obra traz de volta, às vezes até multiplicado, o resultado dessa ação.
O homem tem o livre-arbítrio para escolher o caminho, mas não o tem para impedir o retorno. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo solo vai produzir os frutos conforme a semente que foi plantada, que foi jogada, mas também de acordo com a fertilidade do solo. O adubo da mente é o pensamento sistemático, é o sentimento vivenciado. Você acreditou naquela palavra, naquela ideia, o hábito construído. Tem uma sabedoria popular sobre a mente, que o Neto falava muito, né? A mente. Que ela é conhecida como significado de engano. Ela surgiu do verbo mentir. E a razão é que a mente ela é semelhante a um espelho. E ela reflete a imagem das coisas. Mas é uma imagem desfigurada. Por nossas crenças, superstições, intolerâncias, paixões. Mas, na verdade, não é aquela mente que ela nos engana. E sim porque é o reflexo da nossa própria ignorância. E isso acontece porque trabalhamos com a sugestão. E quando temos ainda a consciência desenvolvida no sentido de discernir as coisas adequadamente, nós aceitamos os cuidados, o que é que os outros têm para falar. E aí a gente transmite a opinião dos outros para a mente. E isso, seja através de pensamentos repetidos, seja por emoções coletivas que nós estamos vivenciando, seja repetindo as frases feitas, o que resulta é numa mente geradora de medo, superstição, preconceito, intolerância, trauma, recalque, sofrimento e doença. Tu passa para o próximo slide, Suzana. Mediunidade é uma prerrogativa do poder interior. O maior de todos os projetos de tomar uma decisão. Ter fé é acreditar no óbvio e não, como muitos imaginam, acreditar em alguma coisa poderosa que vem não sei como, de onde. Vida após a morte, alma do outro mundo, que muita gente fala, na verdade não existe. Porque a gente tem que observar, em verdade, somos todos alma, com a diferença que nós temos 3 corpos, o físico, o astral e o mental. E temos as almas que não possuem o corpo físico. Todos somos médios de pelo menos nós mesmos. E existem diversos graus de mediunidade. Cada pessoa é médio segundo a sua característica, segundo a sua sensibilidade, de acordo com o seu temperamento. Mas, em análise da mediunidade, do ponto de vista mental, nós temos os sensitivos, que têm uma capacidade extraordinária de fé e que conseguem conscientizar os fatos como captados. E esse sensitivo, ele é a mente subconsciente, ativa, e que sem esses médiuns, esses fatos não seriam revelados. Tem os médiuns filósofos, que diante da inspiração necessitam fundamental em princípios lógicos. E se não existissem os médiuns filósofos, os fatos não seriam explicados. E nós entendemos esses médiuns como supermente ou superconsciência. E os médiuns cientistas, que eles recebem a inspiração e eles são compelidos, né, a comprovar por experimentação repetida. Sem os médiuns cientistas, os fatos não teriam como ser comprovados. E aí nós temos a mente consciente ou objetiva. Tu passa o slide, Su? Informática e poder. Essa foto é a do amanhecer, né? E, assim, não tem muito a ver informática e poder, e tem ao mesmo tempo. O que eu ligo à informática, a questão da mente
subconsciente, que é tido como o pai, que o ego, que é a mente consciente, mente objetiva, ela pede ao pai, que é o subconsciente, e ele dá conforme é pedido. Mente é tida como computador, que, como eu já disse, é dividido em mente consciente, que é o ego objetivo, e a mente inconsciente, subjetiva, que é um computador perfeito. Dessas duas mentes, aí nós temos 3 tipos de memórias. A memória consciente, que passa pelo ego antes de ser inconscientizado. A inconsciente é uma memória coletiva, ela não passa pelo consciente. E aí temos através dela a telepatia, a inspiração, as intuições, os sonhos. E temos a memória universal cósmica, que por essa memória não tem limite de tempo e nem de espaço. É quando a gente encontra a clarividência, a premonição e a adivinhação. Aí eu pergunto, quantos somos capazes de entender a intuição, aproveitar a inspiração e cifrar corretamente um sonho? O homem, nós, né, devido ao mau humor, a temores, a rancores acumulados, ficamos com o corpo permanentemente, constantemente, em constante estado de tensão e temperatura. E isso impede o correto funcionamento da nossa mente. A superconsciente, região da mente autoconstruída, ou seja, conscientemente construída, que permite uma relação fácil entre o objetivo e o subjetivo, entre o consciente e o subconsciente. O subconsciente é como um pai, que dá ao filho ego consciente conforme ele pede. O superconsciente, na verdade, ele é um intermediário entre o pai e o filho. A gente pode chamar o superconsciente de Espírito Santo. E como é que se dá essa superconsciência? É feito um agricultor. O agricultor, quando está na natureza, né, ele vai limpar primeiro o solo, depois ele vai plantar as sementes e, por último, ele cultiva a plantação. Até que vai chegar o da colheita. Pois plantou, vai dar fruto. Mas é preciso ficar vigilante por conta das ervas daninhas. É preciso cultivo constante e continuado, com a repetição sistemática dos pensamentos positivos, conscientemente escolhidos, e bloquear intransigentemente os pensamentos negativos, sejam de que tipo forem, tem que bloquear. Pois assim, com o tempo, o que era pensamento repetido vai virar hábito, o que era pensamento afirmado vai virar sentimento incorporado. Mas continuar a repetição por uma questão de vigilância. De repente, o que era por intuição, começa a chegar palavras, brotar na nossa mente como se fossem pensamentos inspirados por entidades exteriores. As oportunidades surgem, o mundo se verticaliza. A felicidade acontece de uma vez por todas, para sempre. A menos que a gente modifique a programação mental. Por isso que é tão importante ficar atento ao que a gente fala, o que a gente sente e o que a gente faz, para não ter a modificação da programação mental. Aí eu falo a fé, mais uma vez, para dizer que é um atributo do poder, e ela nasce com o homem, ela é a faculdade da fé, ela é um atributo que nasce com o homem. Tem pessoas que não sabem o que é fé, e aí a gente mostra o pé de fruta. Mostra fruta para a pessoa que não sabe o que é fé. Deixa eu ver, pode ser uma macieira, uma mangueira, o que for. Quando você mostrar a ela e perguntar que pé é esse, ela vai dizer uma mangueira. Aí quando ela disser que é uma mangueira, se ela tiver a árvore está podada, não dá para ver que tem manga lá.
Mas se você perguntar, ela vai dar o quê? Ela vai de imediato vai responder. Vai dar manga, porque ela está vendo que dali vai dar manga. Isso é ter fé. Ter fé é aceitar as manifestações da natureza. É acreditar no óbvio. Ter fé, na verdade, é um hábito. É o espírito. Ele tem que ser inconscientizado do mesmo jeito do pensamento. Pensamento repetido. O que faz medo e que não deve ser feito é colocar a fé no lugar indevido. Colocar fé em superstição, colocar fé em falsa crença, em fanatismo e trazer consequências que não tem como mudar. Tu muda de slide sul. As três faces de Deus. Deus, universo, é um oceano ilimitado, material, inteligente em três aspectos de manifestação: poder, amor e sabedoria. E viemos deles, de Deus. Somos seres inteligentes, somos seres autocriativos do universo, somos pequenas gotículas desse oceano. Nós, os homens, de corpo e alma. Essas três faces a gente assemelha a um cone, no qual temos as vértices em contato com a energia cósmica e a base conectada com a natureza. Temos o triângulo como símbolo do poder da espiritualidade humana. E voltando ao cone, as vértices crescem de cima para baixo, de dentro para fora, do interior para o exterior. E chegamos na pirâmide, símbolo de espiritualidade. Temos como aplicação prática pessoas em estado de depressão se reanimam mediante a pirâmide. E como aplicação simbólica, nós vemos a união do quadrado, que é o símbolo de natureza, onde predomina o 4, como fases da lua, estações do ano e pontos cardeais. Junto com o triângulo, símbolo da divindade, que é trino em Deus. Tanto o quadrado como o triângulo equilátero, eles podem ser circunscritos em uma circunferência e assim, tocando os vértices, o resultado fica contido num círculo. E assim temos o símbolo da eternidade, que é uma evidência de dupla mortalidade do homem, tanto em espírito, por ser estirpe em Deus, e em matéria, pela própria evolução da natureza. Não vai ser a morte que vai transformar o homem, que é um tolo num sábio, ou nem vai ser a morte que vai transformar o homem ruim no bom. Então, assim vamos deixar fluir as virtudes de Deus, sabedoria, amor e abundância, sendo fonte o espírito, os meios, a matéria e os objetivos, os resultados. Assim, matéria mais espírito igual a realidade. Nós temos o espírito como subjetivo da vida, interior a Deus e ao homem. Temos a matéria, objetivo da vida, interior a Deus, exterior ao homem. E, por fim, a realidade, que é a manifestação de Deus, que completa o homem sendo o lado criativo da vida. Assim, o fim do jogo. Só Deus conhece. Mas aos homens é dado o direito de imaginar, de intuir, de deduzir, idealizar e criar. O jogo da vida são de regras fixas e não possui cartas marcadas. Regras implícitas nas similaridades, inflexibilidades, inexorabilidades, tudo vem das leis naturais. Respeito à natureza. Gratidão. Pode passar, Lúcio, o próximo. Gratidão, espero que eu possa ter passado um pouquinho do que eu aprendi. Linda, parabéns. Gostaram? Gostaram? Tem que fazer a pergunta-chave, né? Cadê que Suzana não ativou o microfone das pessoas?
É, senhor. Ativa o microfone do Eu povo. estava compartilhando, minha gente, não dá para fazer ao mesmo tempo, não. Marcela, como você falou que preferiu as perguntas para o final, eu anotei minhas perguntinhas aqui na lista básica para fazer para você agora. Uma prova de vestibular, se lascou, Eu Marcelo. respeitei o seu pedido. Você disse que só no final. Então, Eu só souber responder, né? você acha que um tema desse não ia suscitar dúvidas? Não, eu tinha certeza. É por isso que eu disse. Tu vai estar online, Adriano, tua internet tá boa. Tu nem me respondeu no particular. Mas assim, eu quero muito ouvir as pessoas que assistiram. Eu até dei uma prévia aí no chat, né? Dizendo, vou perguntar a vocês o que foi que mais tocou vocês no tema. Eu queria ouvir. Quem quiser abrir o microfone para falar alguma coisa sobre o tema, seria bastante interessante agora. Vou deixar aqui, vou escolher, né? Livre e espontânea pressão. Aí da galera que tá com Cione, alguém abre a câmera e o microfone para falar o que é que achou do tema. É bom escolher as pessoas que estão com Cione, que a gente escolhe logo a metade da turma. A metade da sala tá nela. Drake, depois eu quero falar, por favor. Vou deixar assim, ótimo. Primeiro, que fez ela ser filmada, e não fez depois. Eu abri o microfone de vocês, viu, o povo que tá com Cione. Quem é que tá falando? Enquanto eles se decidem, eu vou passar para Carol. É Rogério. É Rogério? Isso. Mostra a cara aí pra gente ver e ouvir. Vamos lá. Está carregando a câmera aqui. Enquanto isso, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a Marcela pelo tema incrível. Mais do que o conhecimento do livro, o que me chamou a atenção mesmo foi que tu pessoalizou, sabe? Deu para sentir muito que todas as etapas que o livro descrevia, tu passou por elas. Então, no fim, na minha percepção, o tema não foi o livro A Descoberta do Poder, mas como Marcela descobriu o poder nela, sabe? E é isso que eu acho que a gente tem que trazer para nós como lição pessoal. Todos nós passaremos por essas etapas. De formas diferentes, teremos nossas próprias vivências, mas todos nós, durante a nossa jornada, passaremos por isso. E eu achei bastante tocante a forma como tu falou, Marcela, porque às vezes esse aprendizado depende de dor, né? Depende de experiências negativas, pesadas. É nesses momentos que nós temos que refletir e tentar aprender algo positivo de tudo que sofremos. E eu achei muito incrível. Desde quando a gente, nas aulas presenciais, né, eu sempre, por alguma razão, me sentia bastante ligado a tu, prestando atenção em você. E eu fico muito feliz com o tema que tu deu hoje, porque tu concluiu de uma forma que dá para perceber que você descobriu o poder em você, sabe? Você começa o tema questionando o porquê desse tema, o porquê do livro, será que é meu momento? Mas eu creio que todos nós que escutamos tu falar, percebemos o porquê de tu dar esse tema, sabe? Porque você ultrapassou todas essas etapas e descobriu o poder em si mesma. Então, parabéns, e nós temos muito a aprender com a tua experiência. Acho que cada um de nós, em algum momento, se sentiu tocado porque também passamos por isso, sabe? Então, eu senti hoje mais como um relato de tudo que tu passou para nós e que nós podemos aprender muito contigo, sabe? Então, parabéns e saudade de estar com vocês, mas foi muito legal mesmo. Obrigado, Rogério. Valeu mesmo. Eu queria muito ouvir também Raí. É Raí que tá por trás do nome ou é Beth? É Betty. É que eu tô no notebook de Raí.
Muito bem. O que é que você achou do tema, Betinha? Eu amei, amei, porque tudo que ela falava do livro, ela estava se reportando a ela, como ela se descobriu, como ela conheceu, como todas as terapias que ela passou, ela conseguiu tirar um pouco e aprender. Não é isso, Marcela? Não é isso, ternurinha? Foi tudo isso, porque eu encarei como assim, me vi muito em você. Tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática. Se a gente não colocar em prática, a gente não evolui. A gente não faz daquilo algo que vai modificar a nossa vida. Então, o livro veio fechar, concretizar o que você vinha construindo. As aulas que a gente teve nos guerreiros, as aulas que Nego dava para a gente sobre o tarô, entendeu? O reiki, o que a gente aprendeu com Érica, o que a gente aprendeu aplicando o reiki com as pessoas. Então, tudo isso nos mostra que a gente tem um poder. A gente só precisa encontrar a forma da gente conseguir colocar os nossos pensamentos nessa sintonia, porque a gente é aquilo que a gente pensa. Eu amei. Obrigado, Beto. Valeu mesmo. Sempre bom ouvir esse povo, né? Eu já Deus, tava vendo é aqui que no tem chat que gratidão, Deus é que tem gratidão por um tema desse. Gratidão, gratidão, gratidão. que seja. Marcela, como eu fiz eu realmente anotei alguns tópicos. É claro que não é tudo pergunta, né? Foram coisas que eu achei relevante, fui anotando aqui para não me esquecer de comentar e te perguntar também. O tema principal, o centro da temática é exatamente o poder, né? E tem uma parte que você fala sobre o poder interior, e eu queria fazer essa pergunta. Você usa esse poder para realizar algo ou para resistir a algo? É como eu disse, sabe, Adriano? É uma coisa que eu tenho descoberto ultimamente. Hoje eu me sinto uma desperta, mas que eu ainda me mexo, dou uma escorregadela, né? Quando eu vejo, estou com pensamento negativo, com medo, aí eu dou uma caminhada na praia, eu procuro buscar me energizar e aí eu consigo. Peço um socorrinho, né? A Weja, a Suzana, a Rinaldo, alerta, chama a polícia, a ambulância, todo o sistema, né? Fé. Aí eu me reergo e aí consigo seguir adiante. É floral, óleo, reiki, e aí eu consigo me reenergizar, consigo me reequilibrar, né? Muitas vezes eu já cheguei lá nos mentalizadores e disse: estou ansiosa, não consigo responder. Que até muitas vezes que ele diz assim: a sua resposta já é essa, tá tudo certo. E aí no outro dia eu tô já com outra. Muitas vezes no outro dia eu já tô com outro pensamento, ou então na outra semana, outro tipo de energia mesmo. Foi só o dia. Às vezes por algum dia mal corrido, algum problema que eu não estava conseguindo aceitar. E o áudio do Nego sobre a aceitação que ele colocou lá nos mentalizadores foi muito decisivo para mim, porque ele dizia para eu aceitar, mas eu não entendi o que ele queria dizer com esse aceitar. É verdade. Eu me lembro que a postura do mentor contigo era sempre uma postura muito firme, né? E enquanto você dava o tema se emocionando, ficava passando na minha cabeça aqui, se Nego tivesse aqui, ia mandar ela se erguer e assumir o tema e parar de chorar, porque ele tinha essa postura dura contigo, né? E eu me lembro bem que ele fazia isso por um motivo que era bastante perceptível. O seu poder de realização, ele é muito voltado para dentro, para você mesma. Porque o teu maior, eu noto, e se eu estiver errado, me corrija, o seu maior obstáculo é você mesma, né? Parece É o que meu emocional. o seu E é como eu disse, potencial. o emocional ele já é inconsciente, ele é interiorizado. Então eu preciso trabalhar os meus pensamentos de forma repetida para poder o pensamento positivo ser conscientizado. E eu percebi que você entendeu bem isso, né? Ou seja, não é uma questão mais se você pode ou não pode. Você sabe que pode. Agora só precisa superar as próprias barreiras construídas ao longo desses anos, né? Introjetada, para falar de uma forma bem técnica, né?
incutida em você ao longo dos anos por tudo que você passou e vivenciou. Não é uma É uma questão questão de mudar o hábito, né? mudanças de hábito, né? Então eu entendi quando você falou, às vezes é necessário a gente manter em mente determinados conjuntos ou categorias de pensamento para insistir na mudança interior. Ele fala de subconsciente, repetição mental para impor ao subconsciente um novo padrão de pensamento. Eu entendi certinho, não foi, Marcela? Foi isso mesmo. Pois é. Eu percebi que E o aí a minha autor. mente está tão acostumada às quedas que eu tive por várias vezes, que quando eu comecei a mudança de vibração, que eu chegava em casa, que eu desabava, eu pensava, pronto, tô caindo de novo. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar. Aí eu falei com o Lu, não, filha, é assim mesmo. Você tá caminhando na praia, você tá tomando banho de mar, você tá fazendo Tai Chi Chuan, você tá fazendo muita. Você foi fazer trilha, você tá fazendo muita conexão com a natureza. A sua mudança de energia tá a mil, é normal. É, Aí depois passou, aí eu me encontrei com ele no Tai Chi Chuan, ela fez. É normal, meu amor. Você já tava com a cabeça na doença, né? Eu fui, foi, não vou mentir. e a gente trocou as ideias no Mentalizadores sobre exatamente isso, né? Eu pontuei Foi bastante também. para você se Foi apropriar. tudo interligando, assim, as coisas foram chegando para mim, né? Foram Isso. vários testes aconteceram nesse tempo, que eu olhava assim, eu assim, obrigada, espiritualidade, eu já entendi que é o teste do tema. Eu já entendi que é o teste do tema. E a coisa ia acontecendo assim, que eu disse para minha mãe, teve uma lição muito séria, que inclusive eu não tomei ainda na minha vida, que é sobre o meu mestrado, que eu olhei assim, eu já entendi, que só quem pode tomar essa decisão sou eu. Eu já entendi. Tudo bem, mas eu não vou tomar agora, não, vai ser com calma. Eu já entendi, eu já aceitei também que vai ser feito o que for melhor para mim, mesmo que eu tenha um prejuízo financeiro por aí. Eu já aceitei. Eu já Outra coisa entendi que importante que eu existem notei no seu momentos tema. alegres e tristes, mas que no fim das contas, mesmo nos momentos tristes, eu sou feliz. Eu tô adorando lhe ouvir agora no pós-tema, é outro tema, viu? Na verdade, o áudio do Nego que ele botou do Nego sobre foi eu na verdade eu transcrevi ele todo no meu notebook, eu catei ele em todo canto hoje para reler e a espiritualidade escondeu o texto de mim, mas ele está na minha memória assim de uma forma tão imprimida que eu vejo quanto quando eu me lembro do texto, eu vejo quanto eu era imatura. E eu agia feito uma menina pequena, que batia o pé, que a coisa tinha que ser do meu jeito. E não sabia que eu posso até estar pedindo uma coisa para mim que não é para ser. E fico eu batendo o pé. E quando eu entendi que eu tenho que aceitar que o universo sabe o que é melhor para mim, que eu acho que era justamente isso que eu dizia. Você pediu, filha. Você pediu, então aceita. Aí esse áudio foi muito revelador para mim. Não foi pouco, não. Abriu a minha consciência de uma forma que eu não sei explicar. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. O sentimento acompanha a ação. E eu sei que isso, na maioria das vezes, é verdade, né? Na tua vida, qual é o exemplo que você daria para fundamentar essa premissa? O sentimento acompanha a ação. Talvez até a própria depressão. O sentimento de derrota. Eu me lembro quando eu cheguei na escola, que eu olhei para o nego e ele fez: sua vida em todos os aspectos está ruim, né, filha? E eu não queria mais nada da minha vida, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E ele fez: me dê uma chance, filha. E eu não sabia nem o que eu estava indo fazer lá, para ser sincera. Eu fui levada pelo universo. Ou seja, todo o sentimento que você tinha naquela época, né?
estava lhe condicionando a ações totalmente destrutivas. Da mesma forma que hoje eu percebo que o sentimento que lhe guia é completamente diferente, né, Marcelinha? É. E eu gosto, e eu faço questão de pontuar isso, porque eu vi você chegando, eu vi você crescendo, evoluindo, tropeçando e se reerguendo. Isso é muito importante sempre lembrar isso. Quando a gente se esquece, é importante ter pessoas como essas aqui que estão aqui na sala para dizer, Marcela, você não vai deixar de cair. O que mudou é que agora você sabe se erguer. E como é bom a gente aprender e reconhecer que a gente conquistou esse potencial. O potencial de resiliência é muito bonito quando a gente define, mas é muito sofrido conquistar esse potencial. Você falou agora, Adriana, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com Suzana, né? A Suzana tem sido um anjo da guarda para mim. Que eu Você tá cheguei cheio para de ela, anjo, viu? um monte. Aí que Suzana virou para mim e fez assim: eu não aguento, eu disse para ela, eu não aguento isso, eu pensei que eu nunca mais fosse passar por isso. Foi antes do áudio do mentor, né? Aí ela fez assim, ela disse exatamente isso, você vai cair, mas você sabe que você consegue se levantar. É Foi mais ou verdade. menos isso. No Nada tópico, disso, viu, Marcela, Fione? Pode esquecer, que ainda tem um bocado de gente na frente. no tópico vícios do poder, ele elencou dois vícios bem importantes, né? Ele disse não fazer o bem quando se pode e escolher fazer o mal, né? E o segundo é ignorar o próprio potencial e se tornar joguete, submisso ao poder de outras pessoas. Mas agora eu vou jogar um terceiro do vício de poder para você responder essa daí. Se você concorda ou não, na verdade, né? Comentar. Porque há quem pode fazer o bem e não escolhe, ok. Há aquele que ignora o próprio potencial e não corre atrás para realizá-lo, ok. Mas há aquele também que, mesmo podendo, ignora o dever, se é possível ou não, se é correto ou não. Hoje eu ouvi um áudio de Nego que falava mais ou menos isso, sabe? Que relatava que muitas pessoas têm realmente poder de realização, mas que não têm o discernimento do dever. Se é como você está dizendo aí, né? Quero fazer o mestrado, mas será que eu devo fazer o mestrado agora, nesse momento? Como é que tu tem essa percepção de dever quando sabe? Como é que você sabe se deve ou não deve fazer algo? Essa questão do mestrado, eu acho melhor nem entrar nesse ângulo, não, porque é mais complexa, porque é o mestrado que eu já fiz, para completar. É um problema mais complexo. Que eu posso até conversar com você depois, que eu já andei conversando com um bocado de gente daqui. E sempre o tema de outubro que ela vai dar, ela entra nesse assunto. Outubro está completo já. Mas E para assim, terminar, então, mas sim, vá, conclua. pelo que eu estudei, a partir do momento que você pode realizar e você não faz, você, de alguma forma, mesmo que você não tenha esse conhecimento, você vai arcar com essa consequência. É por isso que muitas coisas acontecem para a gente e a gente não entende e a gente se acha a vítima das circunstâncias. Mas, na verdade, você está pagando o preço por não ter sido responsável pela sua própria vida. Concordo em parte o que você fala, porque eu já fui testemunha de muitas coisas que o mentor podia fazer, mas que o dever o impedia. Ele dava muito não a algumas pessoas que pretendiam realizar alguma coisa, porque ele percebia que aquilo ia trazer muito mal, muito mais consequências danosas do que construir. Às vezes a gente percebe que o que indica se devemos ou não é exatamente analisar com muita tranquilidade as consequências dos nossos atos. Porque tem um tópico que ele falou sobre percepção. E aí eu coloco e expando isso que ele disse. Às vezes
Às vezes não, quase sempre a nossa mente vê a realidade através de um espelho distorcido. Esse espelho que distorce a realidade, ele distorce de acordo com o que desejamos. Quantas vezes você olhou a realidade pelos olhos do que deseja? Quantas vezes a gente enxergou príncipes encantados quando na verdade só havia sapos? Porque a gente não olha com os olhos da realidade, a gente olha com os olhos do desejo. Quantas burradas a gente não fez por encher de expectativa as costas dos outros em relação ao que a gente queria e não o que eles podiam dar. Então, essa percepção distorcida, muitas vezes, é o que destrói nosso potencial de realização. É o que consome nosso potencial de realização. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de simplesmente não conseguir enxergar os fatos como eles são. E aí, quando a gente distorce essa visão, quando a gente permite que essa visão permaneça distorcida dentro de nós, é que começam todos os conflitos, todas as dores, todos os sofrimentos. A colheita nunca vai ser boa quando a gente finge plantar maçã. A gente precisa ter consciência se o que a gente está plantando é realmente aquilo que a gente quer. A gente precisa desenvolver esse potencial de perceber se o que eu estou recebendo são sementes boas ou mais. Porque se a gente continuar fazendo uma semente de pimenta parecer semente de maçã, a gente nunca vai colher bons frutos. E depois, realmente, Marcelo, a gente não vai poder culpar o outro. A gente não vai poder botar a culpa em terceiros. A gente vai ter que reconhecer a nossa ignorância, a nossa cegueira diante do que desejamos e do custo que isso nos traz, né? Sempre assim. E para terminar e para encerrar a aula maravilhosa de hoje, o maior de todos os projetos é tomar uma decisão. E a palavra-chave dessa frase é projeto, porque projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. Se a gente toma uma decisão, não é esperar que ela caia do céu, não. É perceber que essa decisão é o início de um projeto. A gente precisa perceber que o projeto tem começo, tem um meio e tem um fim. Então, a nossa vida vai ser formada de uma sucessão de projetos. Se a gente toma essas decisões e não percebe esse ciclo, vamos ter vários projetos inacabados na nossa vida. É isso que a gente precisa focar, e o livro e o que você trouxe foi muito feliz em enunciar isso de uma forma tão clara. O maior de todos os projetos é tomar uma decisão. Então, quando tomar uma decisão, a gente tem que enxergar longe, perceber que isso vai nos custar um determinado comprometimento e sacrifício, mas que se alcançar esse objetivo, seja ele bom ou ruim, a gente está construindo a nossa vida. Sim, bom ou ruim, porque nem todo projeto é fruto de uma sapiência. A gente faz muitos projetos ainda de forma muito imatura na vida, você mesmo reconheceu isso, né? A gente era muito imaturo e a gente apostou forte e grande em muitos projetos que não renderam bons frutos. Nem por isso foram vãos. Nem por isso deixaram de construir alguma coisa na história da nossa encarnação. Tudo que a gente realiza produz frutos. E todos esses frutos, eles têm como consequência o crescimento espiritual, vendo a vida como um todo. Gente, já falei demais hoje. Quero agradecer muito o tema de Marcela. Ela chorou muito para dar esse tema, chorou. Não sou capaz, não consigo, qual tema eu dou, mas enfim, vocês viram como ela é capaz, como foi bom o tema. Eu só quero agradecer bastante a presença e a paciência de todos vocês e desejar uma semana maravilhosa, cheia de realização para todos. A sala está liberada, pode liberar o Facebook, Suzana. Paz e coração para todos.